Bom, estudos para concursos, direito administrativo para a LESP, sobre a nova lei de licitações de contrato esquematizada. Conteúdo da nova lei de contrato esquematizada. Vai ser vou tentar fazer o teco inteiro. Primeiro, conceito de licitação para criar ponto, sei lá. Pode-se definir a licitação como procedimento administrativo pelo qual um ente público no exercício da função. Quer dizer, esse conteúdo aqui que eu tenho da apostila é muito grande. Eu vou pular tudo. Quer dizer, normalmente eu comento as coisas, dessa vez não vou comentar, só vou ler direto lá em cima. Pode-se definir a licitação como procedimento administrativo. Quer dizer, não vou ler siga porque esse conteúdo aqui da apostila tem conteúdo de comentários, né? Então eu vou ler os comentários que estão escritos, não o comentário mesmo. Pode ser definir a licitação como procedimento administrativo pelo qual um ente público no exercício da função administrativa abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato. Necessidade e terceiros, contrato, licitação, administração. Hábito de aplicação e vigência agora da nova lei de licitações. Esse foi o termo de conceito de licitação, tá? Modalidades, pregão, concurso, leilão. Concorrência e diálogo competitivo. A vigência de aplica-se à administração, o que eu estou lendo? A vigência da nova lei de licitação se aplica à administração direta, autárquica e fundacional do direito público e direito privado, fundacional de direito público e direito privado, e também se aplica a todos os entes que é a União, Distrito, Estado, Distrito Federal e municípios. Abrange também a função legislativa e judiciária, a função administrativa do legislativo e judiciário, tá? Abrange também os fundos especiais também. E também abrange as entidades de contribuição. Na verdade, não sei o que é entidades que está escrito aqui, porque está com sigla. Bom, a nova lei de licitações não se aplica às empresas estatais, exceto as de direito público. Só para comentar, a nova lei de licitações se chama Lei 14.133. Bom, casos especiais. Repartições exterior. Repartições de aplicação da lei de licitações e vigência. Nem para repartições exterior, ele se aplica só para regulamento próprio. O que tiver escrito no próprio regulamento dessa repartição de superior de quando eles forem aplicar licitações. Segundo, casos especiais de recursos, agentes e organizações internacionais. Bom, eles podem ter regras próprias de licitação. E o terceiro, caso especial, é a reserva interna. Reservas interinas. Reservas internacionais. Ato normativo, Bacen. Bacen é o Banco Central, tá? Âmbito da aplicação e vigência, aplicação subsidiária agora. 3 aplicações, né? Aplicação subsidiária é nos serviços públicos de... Nos serviços públicos, sobre ações judiciárias no PPPs, da lei dos PPPs, que eu não sei o que é o PPPs. E também se aplica a subsidiariamente no serviço público e agente probatório. Cara, tem muitas siglas aqui. Vigência, sobre a vigência da nova lei de licitações. Ela é imediata e após 2 anos a lei anterior, a lei também é revogada, a lei do pregão é revogada e a terceira lei que tem lá, fica repetindo várias vezes lá na lei, a lei RDC, que é de compras, registro de compras, eu acho.
Quer dizer, a única coisa que eu consigo inventar desse RDC aqui, dessa sigla, meu. Por que eu fico andando a sigla, meu? Bom. Basicamente, ela começou em 2020, tá? A nova lei de licitação. A nova lei, daí ela é imediata, ou seja, se quem quiser pode usar ela. Mas a lei 86 ainda tá valendo, quem quiser pode usar ela também. Daí, só que ela só vai durar 2 anos. Daí, ou seja, ela só vai funcionar, tá lá o prazo lá, até 2023. Aí os carinhas que estão inventando perguntas sobre essa nova legislação estão colocando esse prazo de vigência aqui, que é de novembro de 2021 ou 2020, não lembro. E vai a lei de licitação de essas leis aqui vão funcionar até 2023, tá? Até ano que vem. Julgue. A Lei 14.133 estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública diretas autárquicas nacionais, que a gente leu, União dos Estados, Distrito Federal e Municípios, que a gente leu, e abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, que a gente leu, no desempenho da função administrativa. Tá tudo certo. Então tá certo. Agora sobre os princípios na nova lei. Na nova lei. É um pouco mais complexo. Está no artigo 5. Na aplicação desta lei serão observados os princípios de legalidade, de impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Todos os principais da administração, certo? Mas daí, que nem na própria outra lei, na lei 866, tem aqui os novos princípios, tem aqui alguns carinhas extras, que é interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções. Tipo, todos esses aqui que eu falei antes de segregação de funções, eu acho que já estava lá na lei 866 com princípios de licitação. Mas esse aqui de segregação de funções, não lembro dele. Daí, motivação, eu acho que tinha, vinculação edital tinha, julgamento objetivo tinha, segurança jurídica tinha, só que não tava esses, acho que alguns desses aqui não estavam escritos explicitamente, mas eram princípios que estudávamos. Razoabilidade tinha, compatibilidade tinha, proporcionalidade tinha, celeridade tinha, economicidade tinha e desenvolvimento nacional sustentável. Eu acho que ele não estava escrito literal, assim, tipo, não estava escrito na lei, mas ele era um dos princípios e estava bem óbvio lá no meio da lei. Bom, Constituição decreta no 4657 de 42, que é a lei das normas de direito, os princípios básicos das normas de direito, entende? Então, ou seja, tem 22 princípios, é muito princípio, né? Mas não é muito fácil de entender eles, por causa que a maioria deles são... O próprio nome deles diz o que é. Mas daí tem aqueles trecos que são termos, né? Segregação de funções, vinculação ao edital, desenvolvimento nacional sustentável. Isso aqui são termos, esses são princípios interessantes, porque são termos que têm que se vinculou a uma parte do processo licitatório, entendeu? Por exemplo, os carinhas que fizeram o edital, os carinhas que fizeram a licitação e foram contratados não podem fazer coisas que estão fora do edital. E também a própria administração está vinculada ao edital e não pode fazer coisas contra a pessoa fora do edital, né? Bom, também tem essas coisas. Sobre o julgamento objetivo, ele tira a subjetividade da julgamento das licitações. Ela visa a legalidade e o vínculo. Sobre a vinculação ao edital, o princípio de vinculação ao edital tem a ver com a lei interna, que é um próprio edital do processo licitatório. Sobre a motivação, ela tem a ver com indicar um fato ou direito que motiva a licitação. Sobre a segregação de funções, o princípio de segregação de funções, o princípio da economicidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade. Na verdade, não tem nenhuma consulta aqui. Na publicidade tem a regra da divulgação, regra da divulgação, exceto o sigilo, daí tem as exceções da publicidade, né? O exceção é o sigilo, segurança, que é basicamente segurança nacional, segurança de alguém, né? Ou a diferenciação entre sigilo de propostas, é diferente de sigilo de propostas, e o sigilo orçamentário, que são duas prerrogativas para a licitação ocorrer de maneira justa, entende? São extremamente importantes. Depois tem o princípio de razoabilidade e o princípio de eficácia e objetivos.
Isso aqui foi interessante porque do jeito que está anotado aqui, desses princípios, esses princípios criam uma palavra. Dá para fazer a palavra CMPR, sempre. Bom, eu não gosto muito de mnemônicos. Sempre segregação de funções, sempre economicidade, sempre moralidade, sempre publicidade, sempre razoabilidade, sempre eficácia. Depois tem o princípio da legalidade, todo mundo sabe o que é, ou a impessoalidade, o princípio da impessoalidade, que é a finalidade pública, e o princípio da celeridade, que é ser celery. Sabe o que é ser celery? Na verdade, isso aqui é interessante. Eu vou pesquisar aqui no dicionário. Só para falar de o que está escrito no dicionário, mais fácil. Celery é o adjetivo que demonstra rapidez, que é muito veloz, ligeiro. Superlativo, celeríssimo, celeríssimo. Olha aí. Foi bom eu ter visto o dicionário porque eu estava errado. Pra mim, o celery era tipo como se fosse uma condição de ficar tudo certinho, fazer certinho e certo. Não rápido. Que demonstra rapidez, interessante. Ou seja, o que quer dizer aqui é que o processo não pode ser, o processo licitatório não pode ser uma coisa louca que demora mó tempo, né? Que nem os processos judiciais e trecos. Essa é a celeridade. Tem o princípio da igualdade, né? Transparência. Daí, olha que legal, dá pra criar uma outra palavra. Esse apostila é interessante, essas palavras que eles estão criando. Com o princípio da eficiência, dá para criar a palavra licite, ou seja, dá para criar a frase sempre licite. Cada uma das letras é um princípio. Bom, se você não tiver com problemas de lembrar os princípios, você pode fazer, se você lembrar dessa frase, né? Daí você vai escreve ela lá do ladinho da questão, sempre licite. Daí você vai completando com aqui tudo que você lembrar, Daí você vai ter no final, se você não, você vai ter algumas letras das iniciais de alguns princípios que você está tentando lembrar, né? Transparência e eficiência, depois competitividade, planejamento, princípio de competitividade, princípio de planejamento, princípio de proporcionalidade, princípio de probidade, princípio administrativa, probidade administrativa é interessante, né? Princípio de interesse público, princípio de segurança jurídica, princípio de desenvolvimento nacional sustentável. Daí, olha aqui, eles fizeram uma outra mnemônica. Com planejamento país desenvolver sustentavelmente. Nossa, né? Que interessante que conseguiram fazer essa mnemônica. Gostei dessa mnemônica. Não de lembrar as coisas, mas só porque deu pra fazer. Achei impressionante que deu pra fazer uma mnemônica desse jeito, né? Como é que é? Primeiro é sempre licite com planejamento pro país desenvolver sustentavelmente. Só que daí você tem que lembrar que com é um princípio, planejamento é outro princípio, pro é outro princípio, P e A é um princípio só, e S, D é outros dois princípios, e o desenvolvimento e sustentável é um outro princípio. Interessante, né? Repetindo para a última. Julgamento objetivo, os princípios, quer dizer, os princípios lendo eles na ordem da mnemônica, vira julgam objetivos, julgamento objetivo, vinculação ao edital e motivação. Segregação entre função, E de economicidade, M de moralidade, P de publicidade, R de razoabilidade, E de eficácia, L de legalidade, I de impessoalidade, C de celeridade, I de igualdade, T de transparência, E de eficiência.
com de competitividade, planejamento de planejamento, né? Pro de proporcionalidade, P de probidade administrativa, PA de propriedade e A de administrativa, I de interesse público, S de segurança jurídica e desenvolvimento sustentável do último desenvolvimento nacional sustentável do último princípio. Questão. Na licitação devem ser observados os princípios de legalidade, certo, impessoalidade, certo, moralidade, certo, publicidade, certo, eficiência, certo, interesse público, certo, probidade administrativa, certo, igualdade não tem. Não tinha igualdade. Do planejamento, certo, transparência, certo. E da eficácia, não tinha. Tinha eficácia? Daí voltando aqui para os trecos, eu errei, né? Tinha eficiência e tinha eficácia sim. E o outro era igualdade. Tinha igualdade? Tinha sim. E tinha sim. Legalidade, pessoalidade, seriedade e igualdade. Viu? Eu errei, porque eu achei. Porque a gente não pensa. A gente acha palavras que a gente não prestou atenção. E acha que tem erro por causa dessas palavras que você não lembra. Próxima questão. O princípio de vinculação do edital obriga somente a administração, que deve ficar adstrita às regras previamente definidas no edital de licitação, como eu disse. Bom, esse aqui é um dos poucos, eu quase não comentei nenhum treco, né? Nenhum dos princípios, mas esse aqui eu comentei, por coincidência, né? Basicamente, isso aqui tá errado, por causa que não, a vinculação de edital não cria obrigação à administração, também cria administração ao privado contratado. A vinculação de edital cria vinculação aos licitantes e também à administração. Questão. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informação cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, em alguns casos, a publicidade será deferida, ou seja, realizada em outro momento, como ocorre em relação ao conteúdo das propostas. Os atos praticados nesse processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Além disso, em alguns casos, publicidade será diferida, ou seja, realizada em outro momento, como ocorre em relação ao conteúdo das propostas. Eu não estou entendendo nada que eu estou lendo. Atos praticados no processo licitatório são públicos, certo? Princípio de publicidade. Salvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade, certo? Ressalvadas ou exceção. Salvadas é a palavra que significa exceção, ou seja, é sigiloso quando segurança, tá certo isso? E do Estado também, certo? Além disso, em alguns casos, a publicidade será diferida, ou seja, realizada em outro momento, como ocorre em relação ao conteúdo de propostas. Ou seja, esse aqui está falando da publicidade que ocorre depois das propostas. Durante as propostas, em relação ao conteúdo das propostas, elas são sigilosas, entende? Depois depois do processo de abertura das propostas, ela vira pública, entendeu? Tá certo isso aqui. É o princípio de sigilo da proposta. Não, é o princípio de publicidade que vira princípio da sigilo da proposta. O princípio, próxima questão. Na verdade, acabou as questões. Próximo conteúdo sobre agentes públicos de licitação. Quem vai fazer licitação, né? Requisitos. Preferência entre servidores efetivos e empregados públicos do quadro do órgão. Só para lembrar, a preferência é servidor efetivo que trabalha lá e daí ele vai ser profissionalizado no treco de licitação, tipo em uma escola de contas da administração pública do Estado, por exemplo. Daí normalmente são 3 pessoas que trancam. Ou preferência ao servidor efetivo. Mas se não tiver, eles precisam mandar alguém precisa ter alguém qualificado, alguém que saiba fazer as coisas de licitação. Voltando aqui, quem pode fazer os requisitos de qualificação são quem pode fazer os agentes públicos sobre as qualidades e requisitos deles de qualificações. As qualificações são os atributos relacionados à licitação, ou seja, ele tem que trabalhar com licitação, formação complementar ou competente, ou seja, ele tem que fazer administração ou contabilidade,
ou sei lá, qual outra coisa eu posso pensar para licitação. E também ele tem que ter qualificação atestada, ou seja, ele tem que ter feito algum atestado de uma escola de governo. Depois, outro último requisito é o sem parentesco, licitatório e contas habituais, ou seja, não pode ter nenhuma conexão com o objeto licitatório. Agente de contribuição, agente de contratação das licitantes, é a condução até a homologação, o agente de contratação é servidor efetivo ou empregado público do quadro. E ele também faz parte, ele pode fazer o pregão com pregoeiro. E a comissão de licitação, ela faz para licitações de bem, ela é usada para licitação de bens e serviços especiais. Tem o mínimo de 3 membros que eu falei. Ela poderá ser discutida e ela tem uma preferência desses 3 membros, a preferência é efetivos e, de novo, empregados públicos dos 4. O diálogo, nesse caso extra, tem o diálogo entre a comissão e o agente de contribuição. Questão: diálogo competitivo. Diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta. O diálogo competitivo. Diálogo competitivo. Diálogo competitivo, lembrei, isso aqui é uma nova proposta. Agora eu entendi o que estava falando aqui na apostila. Tem um treco aqui no final desses trequinhos dos agentes, se fala do diálogo competitivo. E agora que eu li a questão, li o começo da questão, lembrei que existe essa nova, isso aqui é novo, tá? É novo, da nova lei de licitações, que eles criaram essa hipótese de diálogo competitivo em que várias pessoas de vários setores, de várias empresas que vão ser os licitantes, vão lá para a própria administração e vão falar, dar ideias deles mesmos para como fazer o plano e trecos. O que isso faz? Torna mais eficiente o treco, a licitação, é isso. Daí o diálogo competitivo é feito com uma comissão ou com o requerimento do agente de contratação. Daí, voltando à questão disso, o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta por pelo menos 3 servidores efetivos, pelo menos significa mínimo, então tá certo, ou empregados públicos. Não fez uma diferenciação entre a quantidade deles. Pertencentes aos quadros permanentes, não sei se é dos quadros permanentes, da administração. Eu sei que eles precisam do quadro, mas não sei de quadro permanente, não. Daí, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico de comissão. E sim, pode ser contratado esses profissionais de assessoramento técnico, mas não é para o diálogo competitivo. É para o normal, tá? Então, eu acho que essa tá errada, mas vamos ver. Tá certa. Pode sim contratar um assessoramento técnico de comissão. Interessante, né? Sobre as modalidades de licitação agora. Sobre as modalidades de licitação da Lei 14.133. Nova Lei de Contratos. Primeiro, informação inicial. Eu dei um bola aqui. Bola, 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 bola. Vamos voltando. Modalidades de licitação. Conceito é o rito procedimento. Noções gerais. Natureza do objeto é a características e não importa a natureza do objeto. As qualidades são a concorrência, pregão, quer dizer, quais são as modalidades? Falei errado. Quais são as modalidades? É a concorrência, leilão, pregão, concurso e diálogo competitivo, que é o novo. Ou seja, ele tirou 2 caras. 2 caras, né? Daí, não tem mais o tomada de preços, o convite e o RDC, que era uma das leis que disseram que vai ser revogadas no terceiro em 2023, certo?
a tomada de preços era... Se lembra que o básico dos trecos de licitação era tomada de preços, convite e concorrência. Todos... Mas agora tirou todos os trecos que eram nível... Tipo, o convite era nível pequeno e o tomada de preços era nível médio. Concorrente era nível todos e era nível e coisas gigantes. Tipo de milhões, né? Recentemente tinha mudado para 1.460.000 o preço. Mais que isso, vira concorrência obrigatória. Qual menor que isso, sempre pode concorrência para qualquer um. Daí agora não tem, na nova legislação, não tem a tomada de preços, não tem o convite, que eram valores bem menores para essas coisas de serviços ou imóveis. Bom, vamos lá, questão. A definição de modalidade licitatória deverá observar necessariamente o valor estimado da contratação. Deverá observar necessariamente o valor estimado da contratação, isso está certo. Além da natureza do objeto a ser licitado. Além da natureza, valor e natureza. Isso está certo. Faz total sentido isso. Parece que está vendo o gabarito, parece que está errado. Não sei porquê. Definição de modalidade licitatória deverá observar necessariamente o valor estimado da contratação. Necessariamente o valor estimado da contratação, né? Além da natureza do objeto a ser licitado. Definição da modalidade licitatória. Espera. Se eu penso na definição da modalidade licitatória, ou seja, qual que vai ser a modalidade que vai ser escolhida? Daí ele fala, necessariamente o valor estimado da contratação. Isso está certo, porque os valores mudam, podem escolher, mudam o tipo de licitação, modalidade que pode escolher, que nem na lei antiga que eu falei. E além da natureza do objeto a ser licitado. A natureza do objeto, provavelmente eu estou confundindo os que eles querem dizer com isso, né? Tipo, porque a única diferenciação das modalidades, a única coisa que faz a diferenciação da modalidade de licitação seria ou se é movente ou se é serviços, obras e serviços. Daí, entre essas três coisinhas, são os trecos que vão para cada coisa. Bom, depois disso, próxima modalidade é a concorrência. A concorrência é a modalidade de licitação para a construção de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Daí, isso aqui é importante, porque eles são diferenciais entre os tipos de modalidades. Quer dizer, eles são diferenciais de valores, né, que falou agora há pouco. Menor preço, menor técnica ou conteúdo artístico, técnica e preço, maior retorno econômico e maior desconto. Outra coisa que eles diferenciam são os prazos. Provavelmente, pelo menos na lei 866, eles diferenciavam os prazos. Depois eu verifico se ela continua, muda os prazos de novo, esses critérios na nova lei de licitação. Daí, o ponto da concorrência é quando acontece para serviços, né, que a gente falou lá. A diferenciação de serviços são bens e serviços especiais, obras ou serviços de engenharia comum especial. Isso é quando tiver algum desse tipo de treco necessário, acontece a licitação de concorrência. Quais são os critérios da concorrência? Os critérios são aqueles 5 lá: menor preço, menor técnica, técnica e preço, ou seja, 1, 2, 1 e 2, e depois maior com valor, maior rendimento econômico e maior qual que é o último? Maior do que? Desconcentração, descentralização, desconto? Maior desconto, isso. Maior retorno econômico ou maior desconto? Maior retorno econômico, maior desconto. Maior retorno econômico, maior desconto, maior retorno econômico e maior desconto. Todos esses critérios têm que estar em todos os licitantes. E o rito, eu não sei, na verdade não sei o que é o rito. Mas cada licitação parece ter um tipo de rito. Quer dizer, ele tem uma diferenciação entre o tipo de rito. O rito do concorrência é comum, tá? Próximo modalidade de licitação é o pregão.
A modalidade de licitação é obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o menor preço ou de maior desconto. Voltando, né? Daí a gente dá uma resumida do que está escrito nisso aqui. Primeiro, o rito do pregão é comum. Os critérios do pregão, falou aqui no próprio treco, é o menor preço, maior desconto. E para que eles querem? Era bem, serviços comuns obrigatória e pode serviços com engenharia facultativa, mas isso é facultativo. Ou seja, no primeiro que falou, que foi concorrência, era só para tipo coisas de obras e serviços especiais. No segundo fala compra de bens e serviços que são comuns, não são especiais. Né? Depois disso vem o concurso. O concurso é um que eu não me lembro direito. Bom, a modalidade de concurso. A modalidade de concurso, licitação para escolher trabalho técnico ou artístico, científico ou artístico, os critérios de julgamento será de melhor técnica ou conteúdo artístico, é para concessão de prêmio de remuneração ao vencedor. O concurso, o rito é especial. O critério é o melhor técnica ou conteúdo artístico, que estava lá no final do artículo, e quando o que acontece é para fazer concursos de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos. Próximo conteúdo, né? A gente se lembra que tem umas 6 modalidades de licitação. A próxima é o leilão. O leilão, ele é a modalidade de licitação para alienação de bens imóveis, ou seja, eles querem se livrar desses bens que são imóveis ou de bens móveis. Mas o leilão é só de bens móveis quando eles tiverem recebidos de um jeito estranho, tá? Móveis inservíveis ou legalmente apreendidos a quem oferecer a maior lance. Daí a gente pode separar o leilão de novo, que nem todos os outros, em rito, critério e quando. O rito é especial, o maior lance o critério é maior lance e o que vence a licitação. E o quando, que acontece no leilão, é para alienação de bens móveis e imóveis. Depois, o último carinha, né? Voltando só para compensar. Primeiro teve para resumir aí, escreve aí, quem estiver vendo isso, provavelmente ninguém está vendo. Conversão. O primeiro foi a concorrência. Você lembra para que é a concorrência? Troca de caneta. A concorrência é para obras e serviços, obras e mais serviços especiais, ou seja, coisas que que têm valores extremamente grandes. Depois disso teve o pregão. O pregão. E para que ele era? Ele era para compras. Compras. Estou falando compras, mas não estava escrito isso, tá? E bens. Compras de bens. E serviços que são comuns. Compras mais serviços comuns. Depois disso, teve o concorrência, pregão, teve o concurso. Vocês se lembram que era o concurso? Ele era para fazer uma premiação sobre 3 artigos, ou artístico, ou técnico, trabalho técnico. Um exemplo que os professores usam e é famoso é o de Brasília. O cara ganhou o concurso com um projeto técnico que ele fez de Brasília, né? E criou lá. E o artístico, técnico e científico. Depois disso tem o último que a gente leu, o leilão. Se lembra para que ele é? Alienação, ou seja, eles querem se livrar. Esses caras aqui receber valor econômico. Alienação de bens, que são separados em imóveis que eles quiserem, eles fazem uma lance. E quando é móvel, é só para coisas que é difícil por causa do projeto, do processo que eles foram adquiridos, ou seja, inservíveis, que não servem mais. E, na verdade, isso aqui eu acho que mudou. Antes não tinha esses inservíveis aqui. Bom, móveis inservíveis, que não servem mais à administração. E também que foram pegos lá por processo judicial ou outras coisas. E agora a gente chega no último carinha, que é o diálogo competitivo. O diálogo
competitivo, que é um novo cara da nova modalidade de licitação. É uma modalidade do diálogo competitivo. É a modalidade de licitação para a contratação de obras, serviços e compras, em que a administração realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas, capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar a proposta final após o encerramento dos diálogos. Daí, os diálogos competitivos pode separar em quando, pode separar em critérios, pode separar rito, que nem todos os outros. Primeiro, o rito do diálogo competitivo é um especial. Sabe, dá para você perceber que os concorrência e o pregão, eles são comuns por causa que eles são de serviços, coisas que faz a toda hora, entende? Mas os outros, o concurso, o leilão e o diálogo são situações especiais. Ou seja, por isso que eles são considerados rito especial, né? Fácil de entender. Tipo, o concurso é para dar, ao invés de contratar alguém, você está dando um prêmio para alguém. No leilão, você está vendendo alguma coisa. No diálogo competitivo, é isso aqui. Agora, o pré-seleção, o rito especial, tem pré-seleção para os diálogos com o edital. E os diálogos são para identificar funções, e a terceira é a fase complementar em que o edital é feito e com o princípio de julgamento objetivo. Os critérios do diálogo competitivo são os próprios definidos no edital. E quando é usado o diálogo competitivo, esse aqui é o mais interessante. Vamos tentar descobrir. Eu não sei isso aqui não. Quando é que é usado? Tipo, mesmo lendo lá o artigo, eu não entendi o que é quando é usado o diálogo competitivo. Vamos lá. O diálogo competitivo é usado pelos processos normais, não são quando os processos normais não são adequados, ou seja, não deu para fazer concorrência, não deu para fazer pregão, não deu para fazer concurso, não deu para fazer leilão e não deu para fazer nenhum desses caras. O diálogo é quando se faz diálogos para identificar uma solução que não está sendo identificada, e também o diálogo competitivo é usado quando é necessário inovação, uma adaptação. Esse aqui é o que eu mais entendi, né? Interessante. Questão. A Secretaria de Saúde de um Estado de Federação necessita realizar uma contratação visando incrementar o nível de tecnológico de seus aparelhos de diagnósticos, para os quais não há possibilidade de se utilizar soluções já disponíveis no mercado. Nesse caso, será cabível a realização de licitação através da modalidade de diálogo competitivo, devendo os interesses manifestar seus interesses em participar dos diálogos conforme o edital de convocação divulgado com antecedência de no mínimo 25 dias. Esse treco de 25 dias eu não sei, né? E a verdade é que eu não prestei atenção e não entendi o que eu tô ali aqui. Então, só para ver, se você tá, todo esse texto que eu li estava certo. Próxima questão. Caso pretenda alienar bens imóveis ou imóveis inservíveis, a administração deverá utilizar a modalidade de leilão. E se lembra, leilão está certo. Quando quer alienar bens ou imóveis e eles deram a condição certa, inservíveis, usa o leilão, tá certo. Daí ele fala, salvo quando lei determinar que a licitação será dispensada. E, bom, isso aqui não estava no conteúdo que a gente leu, então eu não tenho... Eu normalmente diria errado. Então, vamos lá, vamos falar. Errado mesmo. O leilão é usado para alienar imóveis. Parece que a lei está certa. A lei pode determinar que não usar leilão. Interessante. Próxima questão. Um órgão da administração direta federal pretende realizar procedimento licitatório para a contratação da empresa de engenharia. Daí, ou seja, quer fazer uma licitação. Qual é o tipo de contratação de licitação? Contratação de empresa de engenharia. Daí ele vai falar aqui no final o serviço, tá? Com o intuito de realizar uma obra de sete, ou seja, serviço de sete, ou seja, você lembra qual que era o processo licitatório de serviços de obra? Era o concorrência. Vamos ver o que tem aqui. Na situação hipotética, poderá optar entre as modalidades concorrência e pregão. E isso está totalmente errado. O pregão não é para isso, é para serviços comuns, não é para obras, só para concorrência. Independente do valor estimado do contrato, e o valor estimado do contrato, sim, depende dos trecos. Na verdade não depende, né? Porque mudou agora tem tiraram tomada de preços e o convite, né? Então é só concorrência mesmo. Todos são concorrência. Tá errado esse treco. Agora, critério de julgamento. Sobre
nova legislação sobre critérios de julgamento das propostas, sabe? Se você não tá entendendo das propostas. Porque, tipo, vem os licitantes, sei lá quantos, três, por exemplo, e daí eles vão julgar, eles vão dar suas propostas, e daí a administração usa, ela tem que, não pode criar a própria personalidade dela, não pode usar os próprios sentimentos dela, ela tem que usar os critérios já estabelecidos para verificar qual é o menor. E se lembra que as licitações lá, na verdade eu acho que só a licitação de concorrência tinha 5, né? Daí tinha menor, menor, maior, maior e um cara lá no meio. Menor, maior desconto, maior rendimento de econômico, menor preço, melhor técnica e um menor alguma outra coisa aí. Vamos lá. Sobre a explicação do critério de menor preço e maior desconto. O menor preço é a menor dispêndio. O maior desconto é o menor preço nominal, o menor preço indireta, referência, preço obra e aditivos. Não entendi. O menor preço são as modalidades de concorrência. Menor preço e maior desconto podem ser usados na modalidade de concorrência ou pregão. Interessante. Segundo, melhor técnica, critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. Conteúdo artístico, tinha isso? O melhor técnica pode ser usado apenas em técnica ou artística e ele pode ser feito, colocado no edital como prêmio e remuneração de concurso, sabe? Interessante. O melhor técnica ou conteúdo artístico serve para projetos e trabalhos técnicos, científicos e artísticos de concurso, sabe? E eles são usados na modalidade, esses critérios de melhor técnica e conteúdo artístico são usados na modalidade de convite, são usados na modalidade de concorrência e concurso. Na verdade, eu acho que são concorrência, concurso, ou concorrência é outra coisa. Concurso, concurso. Parece concurso. Concorrência, concurso. Depois, acho que esses são os últimos critérios, né? O técnico de técnica e preço, que é os dois juntos, né? Melhor preço, melhor técnica. Menor preço, melhor técnica. Técnica e preço, os dois juntos. O critério de julgamento de técnica e preço é a ponderação. Daí você pondera sobre a técnica e o preço. Você cria justificativa e você tem um fator que vai criar a ponderação. Um fator para ponderar, que é para a técnica até 60%, 70%, enquanto que aí o final, o técnico e preço é usado só para a concorrência. E acabou aparecendo o último lá. Na verdade, eu acho que esse último critério ele é novo da licitação. O maior retorno econômico. Tem o treco de sustentabilidade aqui? Bom, o critério de maior retorno econômico, simplificando, né, que nem a gente fez, tipo, que concurso usa, quando é que usa, né, é assim, usa o maior retorno econômico só em licitação de concorrência. As propostas têm que ser feitas de trabalho ou uma proposta de preço. O conteúdo tem que conter eficiência, porque só com eficiência que tem um retorno mais econômico, né? Se lembra que eficiência é o princípio que é fazer mais com menos, entendeu? Ou seja, fazer mais com menos significa gastar menos e conseguir fazer mais. E gerar maior economia. Gerar maior economia, que é o que a gente quer, é o intuito do maior retorno econômico, né? Economizar dinheiro. E apareceu um extra que eu nem lembrava que tinha. Um critério chamado maior lance. O critério de licitação de maior lance é só para o leilão e ele significa apresentar e o licitante que ganhar é o cara que apresentar o maior valor. Questão para terminar. As licitações realizadas na modalidade de pregão concorrência são compatíveis com os critérios de julgamento de menor preço e melhor desconto. E isso está certo. A gente viu lá no começo do conteúdo aqui de critérios que o maior preço e maior desconto, o menor preço,
podem ser usados sim em duas caras. Em dois caras, os que têm rito comum, concorrência e pregão. Próxima questão. Suponha que determinado município pretenda contratar um arquiteto para preparar um projeto para a realização de uma obra. Em relação ao projeto, é possível que a contratação se realize pela modalidade de concurso, utilizando os critérios de melhor técnica ou conteúdo artístico. Daí está falando concurso, né? Volta. Determinado município pretende contratar um arquiteto para preparar um projeto de realização de sua obra. Contratar arquiteto, tá. Em relação ao projeto, é possível que a contratação se realize na modalidade de concurso. Isso está certo. Já que é um treco artístico arquitetônico, pode ser que sim. Utilizando os critérios para de melhor técnica ou conteúdo artístico. Se lembra que estava lá no conteúdo de quais são os carinhas que usam melhor técnica e conteúdo artístico. É o concurso. Tá certinho isso aqui. Próxima questão. Mas ela é de valores, interessante. A empresa X está participando de uma licitação e apresentou proposta de trabalho, indicando que na prestação de serviço a contratação giraria economia de R$ 100, ou seja, ela está falando daquela última modalidade, do último critério, né? O maior retorno econômico, né? Geraria economia de R$ 100.000 por mês para a administração. Em sua proposta de preço, indicou que cobraria 10% dessa economia como forma de remuneração. Nessa situação, a melhor proposta deverá ser escolhida com base no resultado da economia que se estima gerar da execução da proposta de trabalho, deduzindo a proposta do preço. A empresa estima gerar uma execução de proposta de trabalho, deduzindo a proposta de preço. A empresa X está participando de uma licitação e apresentou a proposta de trabalho, indicando que na prestação dos serviços contratados geraria economia de 100 mil por mês para a administração. Apresenta a proposta de trabalho. Não acabei de ler isso. Em sua proposta de preço, indicou que cobraria 10% dessa economia como forma de remuneração. Nessa situação, a melhor proposta deverá ser escolhida com base no resultado da economia que se estima gerar a execução de proposta de trabalho, deduzindo a proposta de preço. E eu acho que isso está errado. Proposta de preço e... entendi por que tem dois textos iguais. É que parece que no treco de redução econômica tem duas diferenciações, né, que a gente viu lá, que era o de trabalho, tinha que fazer uma proposta de trabalho ou uma proposta de preço. Vai economizar em trabalho ou vai economizar em preço. E esse conteúdo está certo. Mas essa questão, leilão somente admite julgamento pelo critério de maior lance. E eu acho que isso está certo. Mas se eu penso na lei antiga de licitação, não seria isso aqui. É por causa que quando o leilão... Na verdade, eu tô falando errado. O problema é que quando não tem ninguém, né? Mas ainda assim é maior lance. Basicamente, os caras tentam vender as coisas, mas quando eles não conseguem vender com leilão nem por um monte de vez, os preços começam a cair e tipo, porque o leilão tem uma prerrogativa de sempre ser o preço inicial, ser o julgamento deles. Eles não o julgamento de preço da administração. Eles não podem vender o objeto do leilão, que vai ser um imóvel ou um objeto, um móvel inservível. Eles não podem vender ele se ele não estiver nesse preço, mas isso não é para sempre. Se esse preço não conseguir vender pelo preço julgado por algumas vezes, o leilão quebra esse preço e eles vendem pelo que der. Mas, obviamente, mesmo que fosse com o que der, ainda vai ser o maior lance que derem, né? Então eu acho que isso está certo. E acertamos. Agora sobre o caso de da nova licitação sobre a contratação direta. Sobre a contratação direta, inexigibilidade, noções gerais, inexigibilidade e dispensada. Isso aqui basicamente é o que mais caía, é uma das coisas que mais caía na lei 866
e ela ainda está aqui na nova lei de licitação, obviamente, porque isso aqui é uma coisa muito importante. Daí, a contratação direta que acontece em inexigibilidade e dispensa, vamos ver se continua a mesma coisa. A inexigibilidade é a inviabilidade de competição ou o rol exemplificativo. Basicamente, ela é inexigível quando não tem como fazer licitação. Primeiro, não tem pessoas suficientes para fazer um devido processo licitatório. Tipo, eles vão lá e fazem a licitação e acaba que só tem uma única pessoa que apareceu, que tem os pré-requisitos para fazer o serviço. Daí eles não têm escolha, daí viram uma contratação direta de exigibilidade e ela tem que escolher essa pessoa. Ou outro exemplo seria que só existe uma pessoa que pode fazer esse serviço, ou tem uma única pessoa que pode dar esse objeto o bem requerido. Daí cria inevitabilidade porque não tem viabilidade de competição. Entendeu? Quando só tem uma único, é uma exigibilidade. E o segundo, contratação direta, dispensa. Vamos ver se é a mesma coisa. Ela é dispensável, ou seja, é facultativo, ou é dispensada. Ela é dispensável quando tem autorização para não licitar, quando a licitação é discricionária, ou seja, o próprio organização que pode decidir não fazer a licitação, e em outros vários casos. E quando que é dispensada é mesmo? Por determinação de não licitação, quando a contratação é vinculada, eu não sei quando seria isso, e também é dispensada na alienação de bens. A dispensa tem rol taxativo, não sei o que significa, tá? Daí as formalidades da contratação direta agora. As formalidades da contratação direta são a formalização, que é o do criar um documento, a estimativa de despesa, que é o recurso orçamentário, o parecer jurídico e o parecer técnico. O parecer é importante, né? Requerimento de habilitação e qualificação da coisa lá que vai ser contratada na licitação. A razão de escolha do fornecedor e a justificação de preço e autorização. Certo? Questão. Nos procedimentos licitatórios. Não, falei errado. Nos procedimentos de contratação direta, né, que a gente estava falando, a administração fica dispensada de apresentar razão de escolha de contratação, bem como justificativa de preço, sendo obrigatória a divulgação do ato que autorizará a contratação em sítio eletrônico oficial. Interessante. Volta aqui. Apresentar a razão de escolha do contrato, bem como a justificativa do preço, sendo obrigatória a divulgação do ato que autorizar a contratação em sítio eletrônico oficial. É obrigatório sim a divulgação, tá? Volta aqui. Dispensada apresentar a razão de escolha de contratado. E não, isso está errado. A dispensação não é dispensada, ela é obrigada, a gente acabou de ler isso, ela é obrigada na contratação direta a apresentar a razão da escolha do fornecedor. No caso aqui está escrito contratado. E bem como a justificativa de preço, sendo obrigatória a divulgação do ato em que autorizar a contratação. Bom que estava obviamente falso, né? Sobre agora a inexigibilidade. A inexigibilidade de competição ela é por causa da inviabilidade de competição ou por rol exemplificativo, que está no artigo 74. E a inexigibilidade ela é de exclusividade, esses trecos que eu falei, volta aqui, deixa eu lembrar o termo, é inviabilidade de competição. Quais são os trecos que criam inviabilidade de competição? Primeiro é a exclusividade de fornecedor, que eu comentei, só tem um cara que fornece isso. Ela veda a preferência de marca. E comprovada, e tem que ser essa coisa de só um fornecedor, tem que ser comprovada por atestado, comprovada com não sei o que está escrito aqui, e comprovada com uma declaração. O segundo método de inviabilidade de competição é sobre artista consagrado. Ou seja, eles precisam contratar algum artista para algum evento público que vai acontecer. Eles podem escolher um artista consagrado
criando uma elegibilidade por causa da elegibilidade de competição. Claro que tem certos critérios. Por exemplo, vamos pensar que ele vai fazer uma licitação municipal. Daí o que eles querem? Eles não vão lá contratar tipo um artista consagrado super gigante lá no municípiozinho deles. Eles vão lá e contratar tipo um artista que é da área deles, né? Alguém da área ou do próprio município, né? Se eles preferirem. E usando esse simples perfil, eles vão lá e contratam um artista consagrado que cabe nesse perfilzinho básico. Para se dizer a característica de ser consagrado significa que ele tem boa crítica, o público tem boa crítica. E daí esse artista consagrado seria contratado diretamente com o seu empresário exclusivo. Outro método, e o terceiro método, na verdade eu acho que só tem esses três mesmo. Se aparecer algum quarto, vai ser novidade para mim. De que cria a impossibilidade de licitação é os serviços técnicos, que são de natureza predeterminada, natureza, não entendo. Serviços técnicos de notória especialização, esse aqui eu entendo, né? Especializado. Natureza de estudos, projetos ou consultorias interessantes. A elegibilidade de serviços técnicos é vedada. A publicidade e divulgação, não entendi. Não entendi essa coisa de inventação. Olha aí, apareceu uma última coisa. Uma coisa que eu não lembro, que eu não sabia que tinha. É uma elegibilidade de credenciamento. Provavelmente quando eles foram chamar as pessoas não tinha ninguém que tinha credenciamento. Isso aqui faz sentido. Outra coisa de elegibilidade, a aquisição de locação de imóvel. Ela é a característica da locação necessária. Ou seja, um outro tipo de licitação que eu não estava pensando, né? Basicamente, se eles precisam de um certo imóvel que tenha certas características e eles não conseguem achar usando uma licitação, eles vão lá e contratam diretamente o trequinho diretamente com a característica necessárias e singularidade. Isso aqui eu posso pensar, isso aqui eu consigo criar um exemplo por causa do IBGE. Se lembra que você sabe, conhece o IBGE, o que vai acontecer agora do IBGE, o censo, lá em todo o país vão ser feitos postos de coleta para todos os iniciadores que vão, as formiguinhas vão passar pelo país e daí eles ficam voltando para o posto de coletas. Mas daí o que são os postos de coleta? São lugares temporários que vão ser colocados lá para serem as bases das pessoinhas, formiguinhas, recenseadoras do IBGE que vão lá entregar informações. As informações que foram coletadas nas entrevistas, entendeu? Basicamente, todos esses postos de coleta em todo o país vão acabar sendo contratados por meio de licitação. Bom, vou achar os lugares que dá para fazer as equipes. Tipo, se tiver uma equipe gigante, obviamente eles vão precisar de um lugar um pouquinho maior, né? Entendeu? Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Mais alguma requisito. E não teve, não. Acabou. Legal. Só 5 trequinhos de inexigibilidade, né? Próxima questão. O município X realizou o credenciamento de fornecedores de itens hortifrutigeiros para preparação de merenda escolar na rede municipal com pequenos produtores rurais da região. Ou seja, ele era uma contratação de comida. Nesse caso, a contratação mediante credenciamento constitui hipótese de inexigibilidade de licitação. Credenciamento. Acho que dá para sim, tá certo. Agora sobre o conteúdo de licitação dispensável. A licitação é dispensável por causa de valores em reais. Ou seja, sabe, isso aqui é o valor do convite. Tá? Mentira. Bom, quando a licitação é dispensável, quando ela for de baixo valor, entre os valores de 100 mil, menos de 100 mil para obras e serviços de engenharia e serviços de manutenção de veículos,
Por que será que não tem um serviço de 100 mil de serviço de manutenção de veículos? Bom, na verdade eu acho que isso aqui serviria para ônibus, tipo, ou fazer serviços de manutenção de vários serviços ao mesmo tempo, de vários tecos ao mesmo tempo, né? Ah, isso aqui me lembra aquelas recentes esquemas que tiveram lá da contratação dos ônibus, né? E também que os esquemas que descobriram que a empresa de ônibus aqui de São Paulo é basicamente uma roubalheira de dinheiro. Bom, e também é dispensável a licitação nos trecos de menos de 50 mil que forem de serviços e compras. Serviços comuns e valores também é dispensável em valores de tómbolos de concessionárias públicas ou agente executivo. Eu não entendi o que está escrito aqui não. Bom, e também tem a licitação dispensável quando for de baixo valor para aferição de somatório de exercício financeiro, unidade ou natureza. Eu não entendi. Agora, sobre a dispensa de licitação deserta e fracassada. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando a certifica naquela licitação, não surgirão licitantes há menos de um ano, tá? Não surgiram licitantes ou interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. Não deu certo nem licitantes nem propostas. Daí é dispensada a licitação, porque ela foi deserta ou fracassada. E as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Conceitos da dispensa de licitação deserta e fracassada. Deserta, não teve interessados. Simples. Não teve interessados, ninguém veio. Conceitos de fracassada é todas as propostas foram todos os licitantes foram desclassificados ou todas as propostas foram descabidas. Não deu certo no final. Dispensável. Condições. Dispensável, tá? Licitação. Um ano. A menos de um ano. Condição de manutenção de condições. Deserta ou fracassada. Antes propostas e preços superiores. Só para comentar, o termo deserta e o termo fracassada não estão na própria lei de licitação, são os termos usados só para referirem a elas. Sobre os modos de disputa. Disputa de quê? Da licitação dos entre os licitantes para conseguirem o emprego. Licitação é dispensável sobre emergência de contrato até um ano. Não pode recontratar uma emergência. Conteúdo de serviço público e a emergência tem que ser para a continuidade do serviço público. Tipo, questões de várias contratações de médicos que teve, de várias contratações emergenciais que teve pelos vários bancas de concurso público aqui do país de médicos. Por quê? Por serviço público, né? Porque quem mais atendia as pessoas na nossa emergência sanitária foi, obviamente, o Serviço Público de Saúde, SAS. Quem é que trabalha no SAS? Servidor público, né? Outra situação dispensável é situações graves. Daí esse aqui é o teco da administração que está na Constituição mesmo.
É a guerra, o estado de defesa, o estado de sítio, a grave perigo de ordem e tem uma coisa que eu não sei o que, que é. Tá escrito aqui uma sigla, mas eu não sei o que, que é. Intifed. Intifed. Que droga é essa? Não sei que tipo de situação grave é essa aqui, não. Próximo caso de licitação dispensável é a contrato de programa. Contrato de programa? Consciência de concurso público. Não entendi. Não entendi essa coisa de programa aí. Próximo ponto. Não quero verificar esse teco de programa. Talvez nas perguntas, se tiver alguma pergunta sobre isso, no final eu entenda. Bom, estação dispensável não são dispensadas, mas remanescente. Não entendi. Não se dispensa compra e locação de imóvel, que é inexigível, e os órgãos sociais e contratação de órgãos sociais não é uma contratação, sei lá o que. Cara, tem muita sigla aqui estranho. Bom, questão. Determinado órgão público deseja alocar um imóvel para realizar a prestação mais eficiente de seus serviços e a determinada parcela da população. Esse imóvel deve atender às características previamente estabelecidas, como em relação aos requisitos de acessibilidade e localização. Nessa situação, a licitação será dispensável desde que o preço seja compatível com o valor do mercado segundo avaliação prévia. Não sei. Não prestei atenção. Tá errado. O que estava errado? Olhando no gabarito, está dizendo a licitação será dispensável. Ou seja, tinha que diferenciar, nessa questão tinha que diferenciar entre inexigível e dispensável. Essa aqui, já que não é dispensável, era inexigível, né? Mas o que é inexigível? O texto inicial falava o que era. Deseja alocar um imóvel, realizar a prestação mais eficiente de seu serviço, determinável parcial da população. Esse imóvel deve atender às características previamente estabelecidas com relação às requisitos de acessibilidade e localização. Bom, essa coisa de características de exigibilidade estava lá no conteúdo e essa coisa de locar imóvel estava assim falando no final aqui a gente viu de novo que ela era inexigibilidade, né? Próxima questão. Considere que uma autarquia federal necessite realizar a manutenção de todos os veículos utilizados na prestação de seus serviços. Considere ainda que o valor estimado dessa contratação após pesquisa seria mais de 80 mil. Se lembra que os valores lá. Essa aqui deve ser aquela questão de dispensa sobre os valores. Tinha o de 50 mil e tinha o de 100 mil. Vamos ver o que está falando aqui de novo. Manutenção de todos os veículos utilizados de proteção. E aí, ó, manutenção de veículos era uma das prerrogativas de menor de 100 mil. E 80 mil menor de 100 mil, então isso aqui se torna dispensável. Considere ainda que o valor estimado dessa contratação após pesquisas seria 80 mil. Essa hipótese de estação será dispensável em tudo do baixo valor. Isso está certo. Próxima questão. A questão de computadores poderá ocorrer mediante dispensa de licitação para parcela dos bens nessa natureza adquiridas no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora em valor inferior a 50 mil. Ou seja, está falando de novo de dispensa, só que está falando dos técnicos de 50 mil. Mas, de novo, eu não entendi. Eu não entendi que tinha serviços, eu acho que provavelmente estava falando de serviços comuns, mas não sei. Tinha uma coisa extra lá que tinha uma sigla estranha. Não sei se estava falando dessa coisa de tecnologia. Era de tecnologia? Bom, parece que a questão de computadores significa compras. E compras tava lá assim. E assim termina o conteúdo, né? Legal. Tchauzinho.